E no Ministério Infantil também está convidado, tudo bem? Totalmente gratuito aí para você aprender e somar conosco para a glória de Deus, amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz, e amém? Você que nos visita, seja muito bem-vindo, se sinta à vontade aqui na igreja, faça parte dessa família aqui da PIB. Quero dar um recadinho antes de começar. Nosso pastor, o Renato, não está aqui, obrigado, Bruno, essa noite porque ele sofreu um acidente hoje aqui na igreja, machucou a mão dele, teve um corte fundo, então ele foi no hospital e está descansando agora em casa, tá? E antes de começar, eu gostaria de orar pela vida dele, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que a sua presença está aqui, Deus. Nesse momento eu quero apresentar a vida do nosso pastor Renato. Senhor, cuida dele, Pai, que ele venha conseguir cicatrizar rápido esse corte que ele fez na mão dele, Senhor, que ele venha ter um descanso bom, saudável e que ele volte mais forte, ó Pai. É que nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Leonardo Leite, muito prazer, sou um dos líderes aqui da igreja. E vou ser bem sincero, sempre que eu venho aqui na frente me dá muita dor de barriga, muita tremedeira e muito nervosismo. Mas vamos lá, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar para mim e para você. Amém? Bom, o tema dessa noite já está no telão, é menos misticismo e mais de Jesus Cristo. Eu quero enfatizar hoje no foco da igreja, de nós como igreja, de nós como servos. Então, menos o lado místico e mais de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo em um contexto que as igrejas estão criando consumidores do Evangelho. Pessoas que, ao invés de ter uma vida em Cristo, têm uma vida consumada em coisas que agradam a si mesmo. Então, esse termo consumidores do Evangelho está se tornando comum, porque as pessoas estão indo na igreja não mais por conta do arrependimento, não porque querem conhecer a Cristo Jesus, não porque se sentiram tocadas, mas porque querem ter uma satisfação própria. Então a igreja está virando um lugar de financiamento de carro. A igreja está virando, venha para a igreja e conquiste a sua casa. A igreja está virando um lugar, venha para a igreja que se você é pobre, você vai se tornar rico. Venha para a igreja, que se você vir aqui para essa igreja e tendo uns 7 dias de campanha de sacrifícios, a sua vida financeira vai mudar. Mas a palavra de Deus vai na contramão de tudo isso. E essa noite eu quero focar com vocês o que Deus diz a respeito desse movimento que tem crescido no meio das igrejas. O que Deus diz... Obrigado, Mateus. O que Deus diz a respeito desse movimento que tem enganado tantas pessoas, dizendo que esse é o verdadeiro evangelho, mas infelizmente não é. Muitas vezes nós pensamos que o cristianismo vai nos tornar mais ricos, que o cristianismo vai nos dar uma casa, um carro, que o cristianismo vai nos fazer pessoas prósperas. Sim, vai nos fazer prósperos, mas de Jesus. Então que essa noite nós venhamos entender que todo esse movimento que o mundo tem feito para tirar Cristo Jesus do centro, não é o que eu e você precisamos para viver. Amém? Então vamos lá, feche seus olhos. Eu gostaria de orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor quer falar conosco essa noite. Nós sabemos, Senhor, que a sua palavra, ela nunca volta vazia, Pai. Ela nos preenche, Pai, e nos direciona. Senhor, eu quero te pedir que prepare os nossos corações, o meu coração, o coração de todas as pessoas que estão aqui nessa casa hoje, Pai. Para que nós venhamos, Pai, receber a sua semente que vem da sua palavra. E que essa palavra, Pai, gere frutos em nossas vidas, para que nós possamos ser exemplo onde quer que nós estejamos. Senhor, me usa, conforme o seu querer, a sua vontade. Me capacita, Pai, usa a minha dicção, o meu falar, o meu ouvir, a gesticulação, tudo, Pai, tudo é teu. Faça conforme o seu querer e a sua vontade. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós precisamos de menos misticismos e mais de Jesus Cristo. Nós precisamos de mais de Jesus em nossas vidas. O nosso foco não tem que estar em nós mesmos. O nosso foco não tem que estar paralisado naquilo que vai satisfazer o meu e o seu ego. O nosso foco, os nossos olhos têm que estar fixados em Cristo Jesus. E para nós entendermos melhor, eu separei 4 pontos que falam sobre o misticismo. Lembrando que hoje em dia, as igrejas pregam, venha para a campanha da vitória, que você vai sair daqui abençoado. Venha hoje
entregue o seu sacrifício e aquilo que você deseja será realizado. Só que nós temos que lembrar que Cristo Jesus nunca prometeu isso para nós. A promessa de Cristo Jesus vai na contramão, porque é uma vida de renúncia. É uma vida onde nós temos que, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu vou antecipar, nós temos que tomar a nossa cruz diariamente para segui-lo. Será que realmente o Evangelho é esse conforto? Será que realmente o Evangelho é aquele que não te incomoda, não te impulsiona a sair do lugar que você está? Será mesmo que o Evangelho que está sendo pregado hoje nas mídias sociais, em algumas igrejas, não são todas, ou aquilo que você está ouvindo, está te impulsionando a viver o verdadeiro cristianismo? Lembre-se, se algo não te muda, se algo não te incomoda, se a igreja que você está indo, aquilo que você está ouvindo, não está mudando a sua maneira de pensar e está te deixando da mesma maneira, liga um sinal de alerta. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos transformar. E se uma vez você está em um lugar que aquilo te acomoda, mas não te leva à transformação, será que Jesus está sendo ministrado? Então, vamos abandonar o lado místico, mas vamos entender o poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu separei 4 pontos, e o primeiro dele é: tomem cuidado com os falsos mestres. Hoje é muito fácil ter informação. Hoje qualquer um, a minha filha, na palma da mão tem informação. Tudo que nós pesquisamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, vem com facilidade. Mas a pergunta que fica: tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, realmente é verdadeiro? Quando você coloca lá na internet um vídeo cristão, entre aspas, que está motivando algo na sua vida, você procura pesquisar nas escrituras ou você só olha aquele vídeo e traz aquilo para a sua vida? Nós temos que tomar cuidado, porque hoje está em alta os falsos mestres, está em alta os falsos ensinos, e a Bíblia tem nos alertado isso faz muito tempo. E não é hoje, não é de hoje que isso vem acontecendo, só que hoje isso está nos holofotes. Hoje as pessoas, como eu disse no início, estão procurando satisfazer o seu eu. Então, Léo, o que é satisfazer o seu eu? Eu vou usar um exemplo. Um tempo atrás eu estava desempregado. Então, vamos supor que eu não sou de nenhuma igreja, mas eu preciso de um emprego. E aquela igreja está dizendo: olha, vem aqui que a sua vitória é hoje. Isso vai motivar algo em mim. Carnalmente, isso vai motivar algo na minha vida. E eu vou nessa igreja porque eu estou precisando de um emprego. E quando eu chego nessa igreja, lá é ministrado sobre vitória, só que passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, 5 dias, e aquele sacrifício que eu fiz no culto, aquelas palavras que foram me ditas, me motivaram tanto, que eu achei que quando eu saísse de lá eu seria abençoado. Mas acabou que passou um mês e eu não fiquei empregado. O que acontece com essa pessoa? Ela se frustra. Então nós temos que tomar cuidado com as falsas profecias. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a Bíblia abomina. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que estão falando e não está relacionado com a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto: tomem cuidado com os falsos mestres. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Tomem cuidado com os falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. A versão da minha Bíblia é NVT. Se puder colocar em tela NVT, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz dessa maneira: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Versículo 2. Que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que olhar para a palavra de Deus com um olhar cuidadoso, para absorver aquilo que traz a verdade ao nosso coração. Nós não temos que basear a nossa vida em falsos profetas, em falsos ensinamentos, que enche o nosso momento carnal, que deixa o nosso ego, o nosso eu elevado, e naquele momento dá um momento de arrepio, um momento de uma felicidade momentânea, e entender que se não está baseado na palavra de Deus, não é verdade. Que se não está baseado na palavra de Deus, não é sério. Nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinos. Como eu disse, hoje a igreja virou um mercado.
Hoje a igreja virou um lugar onde as pessoas procuram satisfazer a sua vontade. Hoje a igreja virou um lugar onde, se a igreja não tiver um músico legal, se a igreja não tiver um pastor legal, se a igreja não tiver um ambiente confortável, cara, aquele lugar não serve para mim. Porque eu quero ir lá, eu quero ser servido. Eu chego na igreja, eu quero me sentir, nossa, eu sou especial. Cara, a igreja não tem a ver comigo e com você. A igreja tem a ver com Jesus. Nós temos que colocar no nosso coração que o momento de culto não é um momento focado para o Léo, não é um momento focado para a Tami, não é um momento focado para a Cidinha, não é um momento focado para a Neide. Não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus Cristo. Não venha na casa de Deus achando que tudo é preparado para mim e para você. Não, todo esse ambiente que é preparado aqui é para elevar o nome de direito daquele que está acima de todos nós, que é Jesus. Então coloque no seu coração o entendimento que quando algo está preparando tudo para que você se sinta o centro das atenções, está errado, porque o centro da atenção tem que ser Jesus. E se isso está tirando você do foco de Jesus Cristo, abra um sinal de alerta. Porque se na sua vida o foco está sendo os bens materiais, se na sua vida o foco está sendo o bem financeiro, se na sua vida o foco está sendo mais a sua beleza, está sendo os produtos, está sendo aquilo que tira Jesus do centro, repense, olhe e pare. Léo, mas é errado, cara, eu tentar ter mais dinheiro? Não. É errado eu ter uma casa melhor? Não. É errado eu ter um carro? Não, não é errado. Que nem eu falo, se você estuda, se capacita, você vai ser abençoado por Deus. Mas trazer o lado místico, achando que se você se sacrificar cada vez mais dentro de um local, dentro de um salão, isso vai te tornar mais abençoado, é mentira. Se você dá 90% do seu salário para a igreja e ficar com 10%, isso vai mover os céus para te abençoar, também é mentira. O que vai te tornar abençoado é se você se arrependeu. Se você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, e você o ama e o obedece, isso vai te tornar abençoado. Porque você vai ter uma conduta moral melhor, você vai ter uma conduta ética melhor, você vai ter mais educação, você vai se preocupar com aquilo que vai fazer a sua vida evoluir, porque uma vez que Cristo entra na minha e na sua vida, tudo que estava estacionado começa a andar. Mas o segredo não é o sacrifício, o segredo não é o quanto você dá. O segredo não é o quanto você ora alto ou forte. O segredo não é o quanto você faz aqui dentro. O segredo não está nisso. O segredo está numa vida devota a Jesus. O segredo está numa vida de obediência a Deus. O segredo está em uma vida onde nós aprendemos a renunciar tudo aquilo que nos escraviza e começamos a ter uma liberdade dentro dos princípios que o Senhor tem para nós. É isso que Deus quer. Então, primeiro ponto, temos que ter cuidado com os falsos mestres. Nós temos que ligar esse sinal de alerta. Nós temos, igreja, que começar a entender que nós já estamos vivendo os últimos tempos, aonde os falsos profetas já estão por aqui, sempre estiveram, mas agora com um volume mais alto, e está fazendo tanto barulho que está atingindo até os salvos. Nós temos que ficar espertos, e nós temos que ficar ligados, e para ficar esperto e ligado só tem uma maneira, lendo a palavra de Deus. Segundo ponto, como nós podemos identificar o falso mestre? Será que é só pelos vídeos? Será que é só pelo que ele fala? Será que é como ele se veste? Como que a palavra de Deus nos ensina e nos direciona a identificar um falso profeta? Como que a palavra de Deus nos ensina e nos direciona a identificar algo que está nos escravizando e nos levando para o inferno ao invés da salvação? Como que nós podemos identificar isso através da palavra de Deus? Vou te contar um segredo, irmão. A palavra de Deus é um manual de vida. Aqui ela vai dizer tudo o que você precisa. Ela vai te ensinar a ser um bom marido, uma boa esposa, ela vai te ensinar a ser um bom filho, ela vai te ensinar a ser um bom amigo, vai te ensinar a ser um bom funcionário, vai te ensinar a ser uma pessoa com caráter bom. A palavra de Deus ela é completa. E se você se basear na palavra de Deus e não em pessoas, você vai ver que tudo que você pensa e imagina vai começar a entrar nos trilhos daquilo que Deus entende sobre nós. Amém? Então vamos lá, primeiro ponto, tomem cuidado com os falsos mestres. Segundo ponto, como identificar o falso mestre? Abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Diz dessa maneira:
Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Versículo 2. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Agora vai explicar. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Versículo 3. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Preste atenção agora. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6, nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos que se alguém tem o espírito da verdade, o espírito do erro, ou o espírito do erro. O que ele está dizendo aqui? Se você é de Deus, você vai querer ouvir a palavra de Deus. Se você serve a Deus, você vai se interessar pelas coisas do reino de Deus. Mas se você é uma pessoa que serve ao mundo, você vai se interessar pelas coisas do mundo. O que o João está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, os falsos mestres já estão aqui. Os falsos profetas já estão atuando. Porém, aqueles que ouvem o que eles estão dizendo e estão seguindo, é porque na verdade gostam dos prazeres do mundo. Mas aqueles que ouvem e percebem que é errado, é porque eles seguem o reino de Deus. Então, como eu e você vamos identificar os falsos mestres? É se a pregação dele aponta para o seu ego, se a pregação dele aponta para a sua parte financeira, se aquilo que ele está dizendo vai só fomentar para que a igreja cresça financeiramente. Tudo envolve a pessoa, mas ele não fala de arrependimento, não fala de Jesus Cristo, não fala de salvação, não fala de discipulado, não fala de testemunha, mas fala daquilo que vai fomentar o seu coração, para que seus olhos ficam presos naquilo que interessa, para a sua carne e não para o espírito. Então, como nós identificamos o falso profeta? Pela maneira que ele se põe. Jesus, lá em Mateus, ele vai falar sobre a árvore dos bons frutos. E ele fala que como nós reconhecemos uma árvore de bons frutos? Quando ela dá frutos bons. E como nós reconhecemos a árvore de maus frutos? Quando ela dá frutos ruins. A mesma coisa. É assim que nós devemos julgar. Assim que nós devemos olhar a régua que nós devemos medir. Se minha irmã Magna dá frutos bons, você olha para ela, é uma pessoa que respeita, uma pessoa que perdoa, que ama, que trabalha, que é de família. Os frutos dela são bons ou ruins? Então, e esses frutos faz parte dos frutos do Espírito? Fazem. Então, ela é uma pessoa que serve a quem? A Deus. Agora, se eu olho para ela e ela, cara, fala mal das pessoas, difama o irmão, fala palavrão, fala palavras ruins, da boca dela só sai palavra ruim. É uma árvore boa ou uma árvore ruim? É dessa mesma maneira que nós temos que ver os falsos profetas. O que ele fala edifica a sua vida. O que ele fala te aproxima de Jesus. O que ele fala te aponta para o reino de Deus. O que está sendo dito através da palavra ou do vídeo que você está ouvindo, está apontando para Cristo Jesus. Como eu iniciei essa pregação. Cristo Jesus é o centro deste lugar. Cristo Jesus é o centro dessa igreja. Cristo Jesus é o centro da nossa vida. E Ele é o Rei. Então tudo tem que estar rodando em volta dEle. Se não está, nós temos que entender que tem algo errado. Terceiro ponto. Cuidado com os prazeres carnais. Uma vez que nós entendemos que nós temos que tomar cuidado com os falsos mestres que fomentam a nossa natureza humana a querer mais, a levantar o nosso ego, colocar a gente num salto alto, nós temos que tomar cuidado com os nossos prazeres carnais. Porque uma vez que o mundo tem pregado que é bom essas coisas, e nós somos o quê? Carne. E nós temos o quê? O pecado. Mas nós temos um Deus fiel e justo que enviou Jesus Cristo para que hoje nós possamos se arrepender e não viver em pecado. Só que, nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse mercado gospel, onde as pessoas estão mais interessadas em si mesmas, elas vão procurar algo que vai fomentar a sua carne.
algo que vai satisfazer o seu ego. Hoje eu coloquei o tema menos misticismo e mais de Jesus Cristo. O que seria essa parte mística? É quando há amuletos, é quando a nossa fé fica baseada em um sacrifício. É quando, por exemplo, eu preciso passar na prova. Então, para passar na prova da faculdade, eu vou fazer 7 dias de jejum, eu vou na igreja 7 dias da semana, e lá no culto eu vou orar de joelho o tempo inteiro, e quando o Herbert falar, ore mais alto, eu vou gritar. Aí Deus vai me ouvir e eu vou passar na prova. Isso é a parte mística. Que nem eu falei, Deus ele olha o seu coração. Deus ele olha as suas atitudes. Ele olha a sua conduta moral, a sua ética. Se no seu coração, se no centro do seu coração, o que está ali é o amor, o arrependimento. Se no centro do seu coração, em primeiro lugar, está o reino de Deus, aí tudo o que você precisa será acrescentado. É isso que nós temos que ficar com os olhos abertos. Entender que o reino de Deus vai muito mais além do que está sendo pregado. Entender que o reino de Deus vai muito mais além do que só ter uma vida de vitória. Jesus nunca prometeu isso para nós. Na verdade, Jesus nunca prometeu que todas as promessas serão realizadas em nossas vidas. Olha para Moisés, por conta do povo desobediente, ele entrou na terra prometida, mas Deus prometeu para ele, correto? Gente, não caia nesses assuntos. Nós temos que ter uma vida pautada em Deus, para nós entendermos o que Ele quer para a nossa vida. Nós só seremos realizados, nós só teremos aquilo que nós queremos, se aquilo que nós estamos pedindo está dentro do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? É que nós venhamos o amá-lo, é que nós venhamos temê-lo, é o que nós venhamos fazer discípulos. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Então, se você está com a sua vida alinhada com Deus, naturalmente as coisas começam a acontecer. Só que você tem que lembrar que um dia para Deus é como 1000 e 1000 como um. Às vezes as coisas não são no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Então acalma seu coração, confie em Jesus, entrega a sua vida por inteiro para Ele, para que tudo comece a caminhar e entrar nos trilhos do reino de Deus. E uma vez que entrou nesses trilhos, meu irmão, não sai nunca mais. Porque Jesus, Ele é a âncora, que foi lá no fundo, o pecado foi lá no fundo, mas Ele morreu, se sacrificou, o sangue dEle nos lavou e essa âncora nos puxou lá de baixo. É isso, esse gancho nos levou e nós estamos hoje lado a lado com Ele. Então vamos lá, tome cuidado com os falsos mestres, como identificar um falso mestre? E cuidado com os prazeres carnais. 1 João capítulo 2, versículo 16. Abram suas Bíblias em 1 João capítulo 2, versículos 16. Pessoal, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia aí, fala amém. Amém. É isso, muito fraco, só 5 pessoas gostam. Quem gosta de ler a Bíblia aí, diz amém. Amém. Aí, melhorou. 1 João capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Agora fica uma pergunta: o que as igrejas estão focando hoje em dia? Não são nos bens? Não são nos prazeres? Olha, eu vi uma coisa esses dias que eu fiquei escandalizado. Hoje e agora estão fazendo dentro da igreja como se fosse um bar gospel. Nós temos que alcançar essas pessoas lá de fora, porém nós não temos que ser igual ao mundo. Nós temos que fazer programações diferentes, mas tudo pautado dentro do que as escrituras dizem. Quer alcançar as pessoas lá fora? Seja exemplo. Quer alcançar alguém lá que você fala que é impossível? Seja exemplo. Você pode ir lá num bar, conversar com ela, mas seja um exemplo lá no bar. Fala da palavra de Deus, constrói um alicerce firme e mostra que nada desse mundo tira a sua atenção, porque a pessoa vai começar a se interessar. Poxa, o Brunão é tão diferente, cara. Nossa, ele veio aqui no futebol, todo mundo falando palavrão, todo mundo brigando, e ele, cara, chegou lá, deu um carrinho forte nele, machucou ele, mas ele foi lá e ele que pediu perdão para o rapaz. O que é isso? O que é essa consciência que ele tem? Ah, não, eu quero conhecer isso. Ô, Brunão, o que você faz diferente? O Brunão fala, é Jesus. Isso vai começar a causar um incômodo na pessoa. Hoje no mundo as pessoas estão tão íspidas, as pessoas estão tão nervosas, tão com pressa, que às vezes uma atitude diferente faz a diferença na vida de uma pessoa. E através dessa atitude, você não precisou falar da palavra de Deus, você não precisou ler um versículo bíblico, você não precisou orar, mas a sua atitude fez a diferença e causou um incômodo nessa pessoa para que ela vinha buscar a Jesus. Então, se afaste dos prazeres carnais. Não procure falsos mestres.
Se você quer ter uma vida pautada em Cristo Jesus, só tem um lugar que você tem que procurar. Não é no Léo, não é na minha esposa, não é no Brunão que eu acabei de falar, mas é em Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E se o mundo tem pregado algo diferente, abra seus olhos. E se o mundo tem pregado milagres e maravilhas, mostrando que esse lado místico te faz mais satisfeito, te traz um prazer momentâneo, Jesus te traz o prazer eterno. E qual que pesa mais na balança? Uma morte física e uma condenação eterna? Ou uma morte física e uma vida eterna com Jesus? Nós temos que avaliar e colocar na balança o que vale mais a pena. É viver o momento ou ter a certeza da salvação e da vida eterna? Próximo ponto. Não há sacrifício maior do que de Jesus. Não tem nada que o Leonardo faça que vai ser maior que Jesus. Em Efésios 1, versículo 3, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou ler a parte B, falar a parte B de novo. O qual já nos abençoou em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, irmão, coloca na sua cabeça, você já é abençoado. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa dar cambalhota. Você não precisa subir um prédio de joelho. Não, porque você já foi abençoado. Porque uma vez que Cristo pagou todo aquele preço na cruz, não há mais nada que eu, Leonardo, possa fazer para ser melhor. Porque Ele já fez por mim, Ele já fez por você. Então entregue o seu caminho a esse Jesus. Não fique achando que vai ser uma imposição de mão, que vai ser uma maneira de oração. Hoje nós somos um reino de sacerdotes, a própria palavra de Deus deixa isso claro. Hoje não é através do Leonardo que você vai ser abençoado, não é através do pastor Renato que você vai ser abençoado, mas é através de uma vida reta em Cristo Jesus, buscando o reino dele, porque hoje você é um sacerdote do reino de Deus. Você tem livre acesso ao Pai, o véu foi rasgado, o templo foi espedaçado, para que hoje, onde quer que você esteja, você rasgue o seu coração e ali jorre a vida eterna sobre você. É isso que Jesus tem para nossas vidas. É isso que Jesus tem para mim e para você. É muito bom ser abençoado. É muito bom ter carro, ter dinheiro. Mas sabe o que é melhor? Saber que a felicidade é momentânea, mas a alegria que Cristo me proporciona é eterna. Que eu posso estar passando por momentos difíceis, mas eu sei que é uma tempestade que passa, porque Cristo está com as mãos estendidas. É isso que é bom servir a Deus. É saber que, por mais que o mundo corra para viver uma alegria falsa, nós sabemos que a alegria nós encontramos em um lugar, que é em Jesus. E por mais que tentem falar que isso é mentira, eu tenho a plena certeza e convicção que é verdade. Cada vez mais que eu leio a palavra de Deus, cada vez mais que eu converso com os meus amigos sobre Jesus, cada vez mais que ao invés de criticar eu perdoo, cada vez mais que eu tenho uma atitude que Cristo teve, eu entendo que vale muito mais a pena servir a Jesus do que correr lá fora atrás de algo que não existe. E é essa verdade que o mundo está tentando apagar, colocando que a satisfação própria é melhor, colocando que se você correr o mais rápido, que se você fazer isso, fazer aquilo, olhar para o coach lá B, para o coach C, seguir esse método, seguir aquele método, você vai alcançar, aí a pessoa acaba não alcançando e se frustra. Mas Jesus, ele só prometeu uma coisa, e isso nunca vai se frustrar. É que se você for até Ele, cansado, sobrecarregado, entregar todas as suas preocupações a Ele, Ele vai te dar descanso. Descanso para mim e para a sua alma. E esse descanso, quando eu leio essa palavra descanso, eu não penso só no repousar, mas eu penso numa vida eterna, que Ele proporciona para nós. É essa a promessa de Jesus. É essa a promessa que Ele tem para nós. Então se agarre, se apegue nessa promessa e tenha uma vida nele. Como eu disse, não há sacrifício maior do que o de Jesus. E para não ficar só na minha palavra, nós vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 12. Não há sacrifício maior do que de Jesus. Diz dessa maneira: Cristo se tornou o sumo sacerdote. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos, os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Versículo 12. Com o seu próprio sangue,
e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Jesus é o sacrifício perfeito. Como eu disse, não há nada que nós venhamos fazer que vai anular esse sacrifício. Não há nada, não há trabalho, não há esforço, não há nada que nós façamos que vai anular esse sacrifício. Pois o sacrifício máximo foi a entrega do Filho de Deus. Então se agarre nesse Cristo Jesus. Se agarre nessa verdade. Não se agarre em líderes, não se agarre em pessoas que são falhas. Não olhe para esse tipo de pessoas, porque nós vamos se frustrar. Se você olhar para mim, uma hora eu vou falhar com você. Se você se apegar em mim e eu frustrar você, uma hora você vai se decepcionar comigo. Mas se apegue em Jesus, porque Ele nunca vai te decepcionar. Se apegue em Jesus, porque Ele nunca vai falhar. Se apegue em Jesus, porque Ele nunca vai te deixar sozinho. Talvez um dia você me mande uma mensagem e fale, Léo, eu preciso de você agora. Eu falar, agora eu não posso estar com você. Mas se você olhar para o céu, dobrar seus joelhos lá no seu quarto e falar, Jesus, me socorre, o socorro vem. Essa é a diferença. Se você olhar para Jesus, pode ter certeza que a mão dele está 100% estendida para você. Amém? Vamos lá, nós entendemos os 4 pontos sobre o misticismo e o que está sendo pregado hoje em dia, sobre os falsos profetas, como identificar o falso mestre, como vencer os prazeres carnais e como o mundo usa esses prazeres para tentar agarrar o povo de Deus e que não há mais nenhum sacrifício maior que o de Jesus Cristo, amém? Tá, dito tudo isso, como ter mais de Jesus em nossas vidas? Beleza, eu entendi já o que você falou, Léo, mas eu quero entender agora como que eu posso ter mais de Jesus na minha vida. Se o que eu estou fazendo, para mim, agora que eu fiz uma autoanálise, não parece que eu estou entregando tudo por Jesus. Ontem com os jovens nós assistimos o filme A Forja aqui, e eu passei 3 pontos para eles refletir. O primeiro tem que analisar a nossa conduta moral, e analisar a nós mesmos. Será que eu, Leonardo, estou sendo um servo de Cristo? Será que eu, Leonardo, estou fazendo aquilo que Deus pede que eu faça? O segundo ponto que eu falei para eles, vocês têm que abandonar tudo que te escraviza, tudo aquilo que te impede de servir a Deus. Então vamos lá, o que escraviza o Leonardo? O que hoje assim eu dedico mais tempo e esqueço Deus? E o terceiro ponto era fazer discípulos. Isso cabe para nós também. Eu perguntei, dito isso, como ter mais de Jesus em nossas vidas? O primeiro ponto que eu acho que todo cristão tem que fazer, incluindo eu, é fazer uma autoanálise. O que eu preciso melhorar para servir melhor a Jesus? O que eu preciso melhorar para servir melhor o meu irmão? O que eu preciso melhorar na minha vida para que eu me aproxime mais de Deus? Então, primeiro ponto, conheça a verdade. Quer ter mais de Jesus na sua vida? Conheça a verdade. Se você não conhecer a verdade, você vai continuar escravo dos seus pecados. Se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto dos seus pecados. Se você não conhecer a verdade, o caminho torto que você vai estar andando vai parecer reto. Porque ninguém chegou em você e falou, ó, cara, essa aqui é a verdade. Se você for pela direita, vai ser melhor. Mas se você ficar nesse caminho aqui ainda, você ainda vai continuar vivendo essa vida de escravidão. Então, quer conhecer mais de Jesus? Conheça a verdade. Abram suas Bíblias em João 8:32. Volta no 31 para mim, João 8:31, por favor. Volta um para mim? Isso. Jesus disse aos judeus que não creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Próximo versículo. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que ele falou para os fariseus? Vocês serão os meus discípulos se vocês obedecerem o quê? Os meus mandamentos. Aí no versículo 32, então conhecerão a verdade e a verdade me liberta, te liberta, nos liberta. E essa verdade é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou e tem aqui, através dos profetas, através dos apóstolos, dos discípulos, foi falada a palavra de Deus. E essa palavra que me liberta e que te liberta. Se uma vez você está numa zona de vícios, como o Herbert ministrou bem aqui, o que vai te libertar é a palavra de Deus. Se você tem um pecado de estimação, o que vai começar a te incomodar é a palavra de Deus. Porque você vai ler um versículo e toda vez que você fazer aquele negocinho errado, esse versículo vai bater na sua mente. E isso vai começar a te transformar. Não tem jeito. Você quer viver uma vida em Cristo Jesus? Você quer ter mais de Jesus na sua vida? Busque a verdade. E a verdade nunca vai falhar. Segundo ponto. Temos que viver essa verdade. Agora sim vai ficar legal. Olha, eu conheci a verdade. Eu entendi, caraca, a verdade é a palavra de Deus.
eu vou ler a palavra de Deus, tudo bem, bonitinho, ela é um livro, legal, um livro de leitura, gostei. Mas, para eu viver essa verdade, o que eu tenho que fazer? Porque quando tudo está no papel, é legal. Eu li, entendi, mas chegou a hora da prova prática. O que nós temos que fazer para viver essa verdade? Você já perguntou isso? Uma vez eu me perguntei. Falei, Deus, eu vou na igreja, lá em casa eu faço discipulado, a gente faz discipulado, mas será que eu estou vivendo essa verdade? O que é viver a verdade em Cristo Jesus? O que a Bíblia nos aponta e fala, essa é a verdade, é isso aqui que você tem que viver. Então, eu vou para a Bíblia de novo, porque ela é a única palavra verdadeira. Se eu vim aqui falar uma coisa para vocês que não está baseada na Bíblia, não me ouve, não guarda, não leva para sua casa, porque não é a palavra do Léo que liberta, não é o que o Léo falou aqui na frente que é verdade, é a palavra de Deus que é unânime. Então tudo que for dito, nós temos que ter foco se está enraizado na palavra de Deus. Então vamos lá, temos que viver essa verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 24. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 24, perdão. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, eu ouvi a palavra de Deus, eu li a palavra de Deus e fiquei parado. O que a Bíblia falou? Coloquem ela em prática, senão não adianta de nada. Versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que se olha no espelho. Próximo versículo. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece o que era a sua aparência. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Você leu a palavra, você acabou de ler aqui, João, capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo bem, você leu a palavra, mas você não pôs nada em prática. Aqui está falando, conhecereis a verdade vos libertará. Eu nunca li a Bíblia, eu nunca fui à igreja, mas esse versículo, alguém me deu esse versículo. Então, qual que é o passo que eu tenho que ter? E ler a Bíblia. Então, nós temos que colocar tudo em prática. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós adquirimos aqui da Bíblia, temos que pôr em prática. Só tem uma maneira de ficar mais perto de Jesus, só tem uma maneira de ter mais de Jesus, é conhecendo Ele. E como nós vamos conhecer Jesus? É ficar, perdão o termo que eu vou usar, igual um lunático falando sozinho pela rua? Não, não é isso. Para conhecer Jesus, você tem que ler o manual dele. Quando você compra um brinquedo para o seu filho, um videogame, ou algo que você está interessado, não vem um manual? Para que você conheça aquele equipamento e você consiga usar ele da melhor maneira, tirar tudo o que precisa lá de dentro da melhor maneira. Com Deus é a mesma coisa. Não tem como eu falar que quero mais de Jesus se eu não leio a palavra dele. Infelizmente, eu vou estar enganando a mim mesmo. Como a palavra dele acabou de dizer, é como uma pessoa que se olha no espelho e quando ela sai de perto já esquece a sua aparência. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que praticar, nós temos que viver essa verdade, nós temos que trazer essa verdade para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa faculdade e principalmente para dentro da nossa casa. Se essa verdade está dentro da sua casa, é impossível que você não viva ela. Porque essa verdade, se flui de mim, flui para minha esposa, flui para minha filha. Aí da minha filha aqui no colégio, pelas atitudes dela, vai florescer nas crianças que estão aqui. Minha esposa no trabalho, pela atitude dela, vai florescer nas pessoas que estão ao seu redor. Eu no meu trabalho, onde quer que eu esteja, pelas minhas atitudes, por aquilo que eu absorvi da palavra de Deus, vai florescer na vida de alguém. É isso que nós somos chamados. Não é para pegar todo esse conhecimento, colocar no bolzinho, colocar um cadeado e jogar a chave fora. Na verdade é se encher disso daqui e transbordar na vida do seu irmão. Você tem que se encher e transbordar na vida do seu irmão. A palavra de Deus nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. Na verdade, foi sobre Jesus e ao próximo. Pode ver, tudo que Deus nos dá é para servir ao próximo. Ele deu para o Herbert o vocal bom. Ele é um cara que ministra bem aqui. Ele é uma pessoa que tem qualidade na música. Mas não é para ele, é para quem? Para nós que estamos ouvindo. Então, tudo que Deus deposita na sua vida sempre vai ser para servir o próximo. O trabalho que você executa lá na empresa é para você mesmo ou é para o seu patrão? É para servir o próximo. Tudo que vem na nossa vida é para o próximo. E se nós entendemos essa verdade, vai se tornar muito mais fácil de fazer. Então vamos lá. Primeiro ponto de como ter mais Jesus, conheça a verdade. Segundo ponto, temos que viver essa verdade, como lemos. Terceiro ponto, não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Está numa roda onde o pessoal começa a falar mal do cristianismo. Se é a sua fé, você tem que defender. Não negocie a sua fé.
Se você está num local onde as pessoas te difamam porque você serve a Cristo, não apostaste dessa fé, vai, continue firme. Quem lembra de Esaú e o que ele fez com Jacó? Esaú vendeu. Cara, eu nunca ia fazer isso, eu acho. Vender a minha bênção de primogênito para que eu possa comer um prato de sopa. Mas Esaú fez isso. Só que esse versículo é muito mais profundo. Esaú, ele vendeu uma vida de bênçãos. Ele vendeu uma vida, vamos levar mais a fundo, uma vida de salvação. Por quê? Por um prato de lentilhas. A mesma coisa em você. Será que nós estamos negociando a nossa fé com coisas tão fúteis? Negociando a nossa fé talvez com um prazer? Negociando a nossa fé com uma vontade nossa? Negociando a nossa fé, olha, eu não vou na igreja, tá? Não vou na igreja que eu estou cansado, porque é sempre a mesma palavra, sempre canta a mesma coisa, sempre fala a mesma coisa. É porque ainda você não entendeu que vir na igreja não está relacionado com você, mas está relacionado a servir Jesus. Então, começa a entender que tudo que o mundo prega vai na contramão do que a palavra de Deus ministra. É tudo na contramão. Se Jesus ministra, olha, se você for para a esquerda é errado, o mundo vai falar, vá para a esquerda que ali você vai se dar bem. É desse jeito. Então, nossos olhos, eu vou dizer mais uma vez, tem que estar fixados na palavra de Deus. Se não tiver, infelizmente, nós vamos perecer por falta de conhecimento. E se você não lê a Bíblia, qualquer coisinha que eu disser, isso vai fomentar no seu coração e você vai agarrar como uma verdade. Mas se você lê a Bíblia, qualquer vírgula que eu falar é errado aqui, você já vai assinar um sinalzinho de alerta na cabeça e falar, aquilo que ele falou é mentira, está errado. Na palavra de Deus fala x, x, x. Então é isso que Cristo quer de nós, irmãos, que nós venhamos se posicionar, que nós venhamos acordar para uma verdade do cristianismo, que está sendo escondida, mas que precisa fluir a partir de mim e de você. Lá fora o mundo está doente, porque a igreja se calou aqui dentro. A palavra de Deus sempre pregou que a igreja tem que ser transcultural. A igreja tem que fazer ações sociais. A igreja tem que ter atividades que alcançam a atividade que está ao seu redor. Mas a igreja está fazendo tudo ao contrário. A igreja está fazendo tudo dentro do templo. Tudo para as pessoas que estão aqui dentro. Estão esquecendo dos que estão lá fora, passando por necessidade e precisando de mim e de você. É isso que é o evangelho. É amar e cuidar de pessoas. É o que Cristo Jesus veio. Ele veio como um cordeiro frágil, foi ferido, foi transpassado, foi humilhado. A Bíblia fala que a aparência dele não era muito boa. Ele veio para pastar, mas veio para servir. Você for ler todos os versículos que falam de Jesus, ou ele está discipulando ou ele está servindo. Ou ele está discipulando ou ele está servindo. Aí a gente vem aqui na igreja querendo ser servido. Está errado. Se levante do seu lugar. Tem tantos setores aqui na igreja precisando de você. Tem o setor das crianças, tem os homens, tem as mulheres, tem os jovens, tem o ministério pastoral. A igreja precisa de você para que nós possamos alcançar pessoas lá fora. Nós precisamos de atividades sociais para alcançar pessoas lá fora. Nós precisamos ser uma igreja que não seja uma igreja para dentro, mas uma igreja para fora, que leve Cristo Jesus para alcançar a vizinhança. E a pergunta que fica para mim, Leonardo, também, e para você: quem você tem alcançado com a palavra de Deus? Quem você tem trazido para Jesus? Aquele seu amigo do trabalho, você só fica fofocando com ele das coisas do trabalho ou mal dos outros, ou você tira um momentinho para falar de Deus para ele? Nós temos que acender isso no coração. Acenda isso no seu coração, essa chama no seu coração. Último ponto: aproxime-se de Deus. Tome a sua cruz diariamente e siga Jesus. Tomar a sua cruz diariamente, eu vou usar eu como exemplo. Olha, tem dia que eu acordo muito bravo, e eu vejo que isso faz mal para minha esposa, para minha filha. Deus, isso não é legal. Me perdoa, Pai. Eu quero ser como o Senhor. Você tomar a sua cruz. Olha, eu tenho um vício, e esse vício me prende. Mas para servir a Jesus eu tenho que largar tudo. Então, Jesus, me dá força para que eu possa vencer esse vício e tomar a minha cruz e te seguir. Aproximem-se de Deus. Abram suas Bíblias em Tiago 4, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Próximo versículo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Se aproximem de Deus.
Deus, Ele sempre está com os braços estendidos para mim e para você. Deus, Ele sempre está com as mãos estendidas para nós. Só que o nosso ego às vezes impele isso e não deixa que nós venhamos ver o quão grande é o amor de Deus. Não deixe que os problemas, que as dificuldades te afastem de Deus. Use isso como motivação para buscar mais de Deus. E se você está com uma vida abençoada, continue buscando a Deus, não pare porque você está abençoado. Porque Deus, Ele sempre está conosco, nos dias maus ou nos dias bons. Então que você continue olhando para Jesus. Os 4 pontos para se aproximar de Jesus. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Viva essa verdade e se encha para transbordar na vida de alguém. Não negocie a sua fé e aproxime-se de Deus. A vida com Deus não está relacionada a mim, a nós, mas sim a Jesus. Que Jesus sempre seja o centro. Não é o quanto eu ganho, mas o quanto eu renuncio. Muitas vezes nós achamos que servir a Deus é o quanto vai agregar na nossa vida, mas na verdade é o quanto vai subtrair. O quanto você tem diminuído para ter mais de Deus na sua vida. O quanto você tem tirado para ter mais de Deus na sua vida. Não é o que eu quero, mas sim seja feita a vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que é o que nós queremos e esquecemos que para viver o que nós queremos, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E a pergunta que fica para nós estamos no centro da vontade de Deus? Deus nos abençoa e Ele quer nos abençoar. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar no centro da vontade dEle. Não ache que Jesus é seu realizador de sonhos. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Essa é a verdade. Jesus não é um realizador, um gênio da lâmpada mágica. Ele não é o Papai Noel. Eu sei que tem momentos que a gente passa por momentos difíceis e a gente pergunta, Deus, mas por que estamos passando por isso? Mas a palavra de Deus também vai dizer que Ele usa as aflições, que Ele usa as dificuldades para nos forjar. E quando nós passarmos por essa dificuldade, nós estaremos mais fortes. Porque nós sabemos que Ele é aquele Deus que nos impulsiona para melhorar e gradativamente crescer, para que um dia lá com Ele, nós estejamos plenos e cheios da vontade dEle sobre nós. Então se fortaleça nesse Jesus. Eu estou acabando. O centro de tudo sempre será Jesus. E eu vou repetir isso várias vezes. O centro de tudo sempre será Jesus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Não é a vontade do pastor, não é a vontade do Anderson, não é a vontade do Marcão. Não, é a vontade de Jesus. É a vontade de Deus que entregou o seu Filho por nós. Eu estou finalizando, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Espero que vocês tenham entendido. E que essa palavra não pare aqui. Que ela flua na sua semana. Que você consiga meditar nela essa semana. E que você consiga, como eu vou fazer isso. Fazer uma autoanálise. E saber, Deus, o que eu preciso melhorar para que eu me aproxime mais do Senhor. Porque se a sua vontade não fosse aproximar mais de Jesus, reveja os seus conceitos. Porque se você é um cristão, o que você mais tem que querer é estar perto dele. O que ele nos pediu foi 2 coisas. Jesus pediu 2 coisas para mim e para você. A primeira foi: ame o Senhor seu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37. O que ele pediu foi que nós venhamos amá-lo, que nós venhamos temê-lo, porque uma vez que nós temos temor, nós obedecemos, e assim nós vamos conseguir amar o nosso irmão como a nós mesmos. É difícil, mas se ele fez, como homem aqui, nós conseguimos fazer. Segunda coisa que ele nos pediu, e eu queria focar mais nessa. Por favor, coloque em tela para mim Mateus 28, do versículo 19 e 20. Diz dessa maneira: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus quer que nós venhamos ser testemunhas onde quer que nós estejamos, para que nós possamos fazer discípulos e acrescentar salvos no reino de Deus. E meu apelo hoje aqui é que você, no momento que eu for orar, você peça isso para Deus. Que você peça: Senhor Jesus, me ajuda a ser um agente do seu reino, onde quer que eu esteja. E onde quer que eu esteja, eu venho fazer discípulos. E discípulos é tempo de qualidade, é tempo de mesa,
é conhecer a dificuldade do seu irmão, é estender os braços quando ele precisa, é dar um abraço, é falar uma frase de motivação. É isso. Se aproxime das pessoas, não fiquem longe delas. Por mais que você não goste dela, mas às vezes Jesus quer usar você para trazer ela para perto. Então, que essa noite nós venhamos fazer o que Jesus pediu. Ame a Deus e sirva ao próximo e façam discípulos. Amém? Feche seus olhos e estarei orando. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que a sua palavra às vezes é dura, Pai, mas ela é eficaz. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós temos que sair da zona de conforto e achar que tudo é sobre nós, Pai, e relembrar que tudo é sobre o Senhor Jesus. Pai, que essa igreja, Pai, seja sempre cristocêntrica, Pai. Que a verdade da palavra, Pai, nunca perca a sua essência neste lugar. E que cada pessoa que esteja aqui, Pai, elas venham entender o que é o verdadeiro evangelho. Que cada pessoa que entre aqui, Pai, venha entender o que é realmente o cristianismo. Que é uma vida de renúncia, Pai, uma vida de obediência e uma vida de amor. Pois o Senhor é o próprio amor. Senhor, agora eu quero orar por mim e pelos irmãos, Pai. Nos ajude em nossas dificuldades, Senhor. Pois o Senhor sabe que nós somos falhos. Nos ajude, Pai, em nossas dificuldades, Senhor. Porque o Senhor sabe que sem Ti nada nós podemos fazer. Nós somos carne, somos errantes, Pai. Mas nós decidimos aceitar o Senhor como Salvador da nossa vida. E se o Senhor está conosco, nós podemos tudo, Pai. Então eu te peço, Senhor, que alcance os corações neste momento. E, Pai, como a grande comissão, Deus, que você deu para os seus discípulos e fluiu até nós, que nós venhamos fazer discípulos onde quer que nós estejamos. Que seja um, Pai, mas seja um para a sua honra e para a sua glória, Deus. Nos usa onde quer que o Senhor quer que nós esteja, Pai. Nos usa aqui na igreja local, nos usa, Pai, em meio à sociedade. Nos ajuda a ser uma igreja, Pai, que vai através da cultura e alcance as pessoas. Senhor, eu também quero apresentar neste momento a vida da Giovana, Pai, que está se recuperando. Obrigado, Senhor, porque ela não está mais no hospital, isso já é uma vitória. Obrigado pela vida do Eduardo e da sua esposa, Pai, que suportaram isso em fé. Obrigado, Senhor, por ter colocado pessoas próximas deles que mostraram o seu amor através do cuidado. Senhor, fortaleça a saúde dela, Pai. Coloque imunidade, que ela venha se recuperar, venha ganhar peso, venha se alimentar bem. Senhor, nós sabemos que tudo provém de Ti. Então nós abençoamos a vida dela no nome de Jesus. E você que crê, aplauda o nome dele. Amém.